Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui com mais um Clube da Análise e hoje falaremos sobre um episódio extremamente perturbador da série Black Mirror, Demônio 79. O que eu mais gosto da série Black Mirror é o terror baseado em um futuro não tão distante. Tanto que Black Mirror significa espelho negro, o mesmo espelho negro que nós seguramos todos os dias. Mas é engraçado que o episódio que iremos falar hoje, ele não é futurista. Ao contrário, ele remete ao passado. No episódio Demônio 79, nós nos deparamos com uma questão bastante intrigante. O mal, ele está fora ou dentro de nós? E eu não sei se você que já assistiu o episódio percebeu que Demônio 79 não é exatamente sobre um demônio. Esse episódio ele é um dos mais perturbadores psicologicamente falando, e muita gente que assistiu ele acha que é somente uma história sobrenatural, mas na verdade isso é um estudo profundo sobre culpa, repressão, solidão e até mesmo a natureza da violência humana. E quando até mesmo nós falamos sobre demônios, nós temos alguns conceitos que são milenares, mas entre todos eles o que eu acho mais interessante é o conceito que está no livro apócrifo de Enoque, onde diz que demônios são criaturas profanas que viviam na terra antes do dilúvio. E essas criaturas elas seriam maiores que os homens, eles seriam filhos dos anjos com as mulheres. E no livro de Enoque fica muito claro que o dilúvio foi mandado para poder aniquilar essas anomalias. E o livro fala que quando eles morrem na inundação, Deus não aceita os seus espíritos e eles ficam presos na terra. E no próprio livro de Gênesis capítulo 6 verso 4 fala o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E é interessante que a palavra gigante traduzido para o hebraico é Nephilim. Mas é engraçado que aqui nessa história o demônio é diferente, ele até mesmo tem medo do que o homem é capaz. Então, antes de tudo, vamos começar pelo básico. A história se passa em 1979 e acompanha Nida, uma imigrante que trabalha em uma loja de sapatos. E aqui acontece o que nós mais vemos: pessoas pobres sendo invisíveis. Nida que é ignorada, subestimada e silenciada. Até que um belo dia ela encontra um talismã e acaba invocando Gap, um demônio que diz que ela tem que matar 3 pessoas para poder evitar o apocalipse. Mas é interessante que aqui começa a primeira grande pergunta: o demônio é real ou é somente uma projeção da mente dela? E aqui, meus caros, eu começo a pensar em uma questão: e se esse demônio é uma espécie de manifestação psicológica? Porque veja bem, Gap não aparece para mais ninguém, só Nida é capaz de vê-lo e ouvi-lo. E agora entra a parte interessante, porque ele surge exatamente no momento em que ela está sob extrema pressão psicológica. Porque Nida que está passando por racismo velado, humilhação social e repressão emocional. E se nós pararmos para analisar pela ótica da psicologia, Gap aqui pode estar sendo o que nós chamamos de sombra. E segundo Carl Jung, a sombra é tudo aquilo que nós reprimimos: raiva, impulso violento, desejos proibidos, pensamentos sombrios. E geralmente as pessoas que desenvolveram esses traços são aquelas que sofreram caladas durante anos. E um exemplo perfeito disso é o caso do massacre no campus da Virginia Tech lá em 2007, onde o estudante coreano Cho Sung-hui deixou 32 vítimas fatais. E assim como a própria Nida, ele também era um imigrante que sofria diversos ataques raciais. Outro ataque semelhante também aconteceu na Escola Municipal do Rio de Janeiro Tasso da Silveira em 2011. E esse é um fato que o bairro carioca de Realengo nunca mais vai esquecer. Quando um ex-aluno chamado Wellington Menezes entrou na escola armado e o resultado foi simplesmente trágico. 12 crianças perderam a vida e várias outras ficaram feridas. E esses mesmos pensamentos ruins é o que Jung fala na sua análise. Pensamentos que são tão obscuros que se transformam em uma espécie de sombra negra. E no caso de Nida, essa sombra negra seria o próprio demônio Gap. Eu acredito que Gap não é um demônio externo, mas a materialização de tudo aquilo que ela nunca pôde expressar. Porque veja bem, ela já tinha fantasias violentas com pessoas que a humilhavam. O demônio ali, ele apenas racionaliza e direciona aquilo que já existia dentro dela. E olhando por esse ponto, a narrativa ela muda completamente, porque ela tem que matar 3 pessoas antes do tempo estimado, senão o mundo acaba. E de fato ela não consegue cumprir essa tarefa e o mundo é destruído, assim como o demônio disse. Mas aí vem alguns elementos que me fazem questionar se o que aconteceu foi real. E eu falo no caso do demônio e do fim do mundo.
Uma das primeiras coisas que eu quis analisar é o nome do demônio que se chama Gap. E eu fiz uma pesquisa se existe de fato algum registro histórico de algum demônio que tivesse esse mesmo nome. Só para ver se o demônio existe ou se é algo criado pela cabeça dela. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar nessa entidade antes. E pesquisando eu descobri que realmente existe esse demônio. Só que eu fiquei bastante intrigado porque o nome desse demônio ele é mencionado no Grimório A Chave Menor de Salomão. Só que o problema é que eu já tinha lido esse livro antes e eu nunca vi esse nome. Só que aí me deu um estalo de pesquisar sobre outras formas que os nomes eram chamados. E eu conheci o demônio Gap, só que chamado de uma forma diferente, Lemegeton. E esse demônio era poderosíssimo de acordo com a descrição no livro de Salomão. Ele era até mesmo uma espécie de príncipe ou presidente do inferno. E ele até mesmo tinha o poder de ensinar filosofia e ciências ocultas, magia negra no caso. E ele também tinha o poder de teletransportar as pessoas. Aí eu fiquei pensando, bom, o demônio existe, não é um fruto da imaginação dela. Pelo menos o nome do demônio. Mas isso não significa que a mente dela não tenha se inspirado no livro de Salomão. Até mesmo porque é um livro que qualquer um pode ter acesso. Mas o que mais me leva a crer que tudo isso é fruto da imaginação dela é a questão da linha do tempo, a data que tudo acontece. O nome do episódio é Demônio 79, justamente porque tudo acontece em 1979. E a série trabalha com conexões nos episódios, conectando passado, presente e futuro. Então, de acordo com a linha do tempo da série, seria impossível o mundo acabar em 1979, porque os outros episódios eles se passam em um futuro distante. E se o mundo de fato tivesse acabado em 1979, não existiria um futuro aqui mostrado pela série. Então toda essa questão de um demônio com uma missão de evitar o apocalipse seria apenas fruto da mente de uma pessoa debilitada. Outro ponto também que me faz ver que a entidade não é real é o tratamento que ele tem com ela. Em vários momentos ele é gentil, até mesmo apoia ela emocionalmente. Isso parece mais a mente dela criando uma figura, dando todo aquele suporte que ela nunca teve. Tanto que no final os dois vão pro limbo de mãos dadas e esse não é um comportamento específico de um demônio. E eu acredito que a mente dela também traz essa questão do apocalipse por causa do conceito político daquela época. Porque o episódio ele se passa em um período de crise econômica e o apocalipse ele fala de tempos difíceis nos 4 cavalos. E o político extremista relatado na história, ele praticamente representa a intolerância. Os discursos dele até mesmo incitam ódio e faz com que imigrantes como Nida se sintam acuados e deslocados. O episódio mostra aqui praticamente uma espécie de apocalipse social, onde discursos desumanizadores começam a normalizar entre o povo. Nida é uma mulher racializada e isolada, ela praticamente vive todos os dias em um ambiente hostil. Ela praticamente vive um apocalipse pessoal todos os dias. E o demônio ali faz ela acreditar que ela tá salvando o mundo. Só que ao meu ver, ela apenas está reagindo a um mundo que já destruiu ela por dentro. Eu acho também muito interessante a parte da questão moral. Aqui no caso, o fim justifica os meios. Porque entenda bem, Gap diz que 3 mortes impediria bilhões. E isso aqui é como se a mente dela criasse uma justificativa para o que ela está prestes a fazer. Aqui é o clássico dilema moral, matar 3 para salvar bilhões. E o episódio ele é fascinante porque aqui tem uma questão que se você não prestar atenção, você vai perder uma parte importantíssima. É como eu até mesmo estava falando para vocês antes, aqui tem 2 fatores cruciais. A sociedade e o demônio. Para a sociedade, Nida não existe. Ninguém escuta ela ali é uma estranha invisível. E qual é o primeiro momento na vida dessa mulher que ela se sente validada? Quando o Gap aparece na vida dela. Ele escuta ela, conversa com ela, presta atenção nela, ele dá importância e isso é simbólico. Porque quando alguém é ignorado por tanto tempo, qualquer voz que a valide parece libertador. Outro ponto que eu acho interessante sobre o demônio é como ele usa o humor como mecanismo de defesa. Gap aqui ele tem um tom sarcástico que até chega a ser carismático. Ele dança, ele brinca, ele não parece assustador. E isso aqui é simplesmente genial. E sabe por que é genial? Porque ele simplesmente nos faz rir enquanto ele nos conduz para algo perturbador. E outra questão que eu também queria falar com vocês é que lá no final, quando ele chama ela pra ir com ele, ela aceita. Pra mim, isso aqui é a maior representação dela abandonando a realidade. Você vê que até mesmo o episódio ele foge daquela fórmula clássica de Black Mirror. Demônio 79 não é sobre celular, não é sobre redes sociais e também não é sobre inteligência artificial, mas é sobre mente e sobre o lado obscuro da psique humana. Talvez o demônio aqui realmente ele exista, mas também talvez não. Mas só que
existe algo que é inegável. As pessoas que Nida mata não são inocentes, cada uma delas carrega preconceito, egoísmo e até mesmo violência. O mal ele não vem de fora, ele já está aqui, ele está espalhado na sociedade. E se nós interpretarmos simbolicamente a série, nós iremos enxergar o que realmente está por trás. O talismã ele representa trauma, Gap o demônio representa a sombra reprimida, as mortes representam a quebra do limite moral e o apocalipse ele representa o colapso psicológico. Sinceramente, o que eu vejo aqui? Ela não luta mais contra a própria escuridão, ela apenas aceita. Meus queridos amantes do cinema, esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.